Olá, paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você, que é uma pessoa altamente sensível, encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e dia de papos e de dicas aqui no canal. E o papo de hoje é sobre um termo, uma palavra, um conceito que para mim é muito importante e que ressoa demais com a autossensibilidade. E este termo é pessoa agradadora ou pleasant people em inglês. Já faz uns 2 anos que eu encontrei este termo e para mim acendeu mais uma luzinha. Na verdade, a tradução literal seria pessoa agradável, mas não é disso que se trata. Se trata, isto sim, de uma tendência automática a querer agradar sempre as demais pessoas. E eu reconheço esta tendência em mim. Muitas vezes, mesmo sem estar plenamente consciente disto, eu vou adaptando, mudando o meu comportamento de forma a agradar as outras pessoas, a dar a elas aquilo que elas desejam e mantê-las felizes. Mesmo que este esforço me custe tanta energia que ao final eu acabo cansada, irritada e louca para achar um buraco e me esconder do mundo. Como isto não é possível e depois de encontrar este termo, eu fui trabalhando em estratégias para lidar com esta tendência e são essas estratégias que eu queria compartilhar com você hoje. Mas, antes disto, vamos conversar sobre o que é realmente uma pessoa agradadora. Veja, a maioria das pessoas gosta de agradar aos demais e gosta de saber que fez alguém feliz. Não é disto que nós estamos falando. Aquilo que a gente chama de pessoa agradadora é alguém que leva isso ao extremo. São pessoas que colocam as necessidades dos outros sempre à frente das suas e que no final acabam cansados, esgotados e irritados por tanto esforço que fizeram. Os agradadores são normalmente pessoas muito legais que todo mundo quer ter por perto, porque elas nunca dizem não, elas estão sempre dispostas a dar uma mão a quem precisa, as outras pessoas sabem que podem contar com elas e por aí vai. O problema é que isto não tem limite, não há um final para isto, não há um momento em que elas simplesmente relaxem. Por quê? Porque sempre vai haver alguém precisando de alguma coisa e elas se sentem obrigadas a dar aquilo que os outros precisam. Você se reconhece nessa descrição? Se você está em dúvida, se você não tem certeza se este é o seu caso, eu tenho aqui algumas perguntas para você pensar, ok? Vamos lá. Primeiro, você tenta manter todas as outras pessoas que estão ao seu redor contentes, satisfeitas e felizes? Você tenta antecipar as necessidades dos outros e presta pouca atenção às suas próprias necessidades? Você está sempre disponível para ajudar os outros, mesmo que isso signifique um sacrifício para você? Você odeia sobrecarregar as outras pessoas com os seus problemas e tenta resolver tudo sozinho ou sozinha? Você muitas vezes fica sobrecarregado, sobrecarregada, estressado, estressada de tantos compromissos que você tem, tantas coisas que você assumiu fazer. Você simplesmente odeia dizer não às outras pessoas com medo que elas fiquem decepcionadas com você. E quando você não consegue atender a um pedido, você se sente culpado ou culpada? Aliás, você se sente culpado ou culpada muito frequentemente? Pois é. Se você respondeu sim à maioria dessas perguntas, você, como eu, está preso ou presa dentro deste padrão automático que eu costumo brincar chamando de o monstro agradador. E para lidar com este monstro, a primeira coisa que você precisa entender é que você não nasceu com este comportamento.
O padrão agradador, ao contrário da alta sensibilidade, não é algo com o qual você nasceu, mas sim algo que você aprendeu, muito possivelmente muito cedo na vida, na sua primeira infância. As pesquisas têm demonstrado exatamente isso, que as pessoas que têm o padrão automático de agradar o tempo inteiro são pessoas que tiveram pais que foram ou muito críticos ou muito exigentes. Geralmente elas vieram de lares onde ou o conflito ou a distância emocional se faziam presentes. Nestas circunstâncias, as crianças tendem a desenvolver este padrão automático de agradar, evitando desagradar os pais e principalmente buscando conquistar o amor e a atenção deles. Em sua essência, as pessoas agradadoras tendem a achar que elas não merecem o amor, o afeto e a atenção apenas pelo que elas são, que elas precisam atuar, agir de uma maneira a receber este amor, este afeto e esta atenção. O problema maior para nós é quando as duas características se sobrepõem. Como é o meu caso, talvez seja o seu. Você é uma pessoa altamente sensível que também tem este padrão automático agradador. O que acontece nestes casos? Acontece, entre outras coisas, que você não é capaz de cuidar bem de si mesmo ou de si mesma porque você está o tempo inteiro voltado para as necessidades das outras pessoas. Você, por exemplo, você sabe bem que você precisa de fazer pausas, que você precisa ter uma boa noite de sono, que você precisa organizar a sua agenda para evitar muitos pedidos, muitos imprevistos de última hora, porque você tem uma facilidade para estressar-se e tudo mais. Porém, acontece que as necessidades, os pedidos, as demandas das outras pessoas podem cair como uma bomba na sua rotina, na sua vida, no seu planejamento e, como você é agradador ou agradadora, você irá atender aos pedidos mesmo às custas das suas necessidades. Isto por quê? Porque a necessidade de agradar acaba comandando a sua vida. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você teve uma semana difícil no seu trabalho. Você chega na sexta-feira à noite com a língua de fora, sonhando com um fim de semana calmo, onde você vai se recuperar. Porém, logo no sábado pela manhã, você recebe um telefonema de uma amiga lhe pedindo para ir ajudá-la na sua mudança. Ora, você não tem energia para isso, mas o padrão agradador se impõe e você vai ajudar a sua amiga e passa o fim de semana inteiro envolvido ou envolvida com caixas, com móveis e tudo mais, mesmo sabendo que na segunda-feira vai começar tudo de novo e terá outra semana pesada pela frente. Mas então, como podemos agir para quebrar esse padrão automático, para fazer aquilo que eu chamo de domesticar o monstro agradador? Aqui são as estratégias que eu uso e quero compartilhar porque podem vir a ser úteis para você também. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que aqui há um padrão automático, que se você não estiver atento ou atenta, você vai continuar a reproduzir, porque é a sua primeira resposta, é a resposta que você aprendeu, tá? Dito isto, eu considero que o primeiro passo dessa estratégia é aceitar que há um problema. Aceite que isto se tornou um padrão automático na sua vida e que este padrão é nocivo, é prejudicial. Não glamourize esta tendência, se dizendo que é porque você é uma pessoa ótima, generosa, maravilhosa. Não se considere melhor do que os demais apenas porque você não sabe cuidar bem das suas próprias necessidades, ok? Posto isto, entenda que não é sua culpa ter se tornado um agradador ou uma agradadora. Esta foi uma estratégia que você desenvolveu muito cedo na sua vida para se sentir seguro ou segura. Era algo que você precisava naquela época. Agora você já pode deixar ir. O segundo passo importante é o seguinte: sintonize-se
com os seus sentimentos de medo. Preste atenção nas suas interações com as outras pessoas. Quando você começar a se sentir angustiado, angustiada, tenso, tensa, ansioso ou com medo, pare e perceba que se trata do padrão automático se preparando para atuar. Digamos que alguém lhe pediu um favor. Você começa a ficar ansioso, ansiosa, porque você não quer fazer aquilo, mas você também não quer dizer não e decepcionar a outra pessoa. Você fica se sentindo preso ou presa neste conflito. Este é o momento que você deve prestar muita atenção. Quando você sentir este conflito, imagine um grande sinal amarelo, um semáforo com um grande sinal amarelo, sinal de alerta. Pare, pense e não haja neste exato momento. Sinal amarelo, pare. Agora, reconheça que está com medo. Não tente fugir dessa constatação. Pode ser o medo de ser abandonado, abandonada, rejeitado, rejeitada, humilhado, não importa. Importa que este sentimento de medo está na base do padrão agradador. Seu trabalho neste momento é respirar fundo e tentar se acalmar. Perceba que você não é mais aquela criança que se sentia indefesa e tinha que agradar aos adultos, que agora você é a pessoa adulta e é capaz de criar novas respostas para estas situações. Agora, haja. Diga algo como: oi, preciso verificar a minha agenda. Uma das estratégias que eu desenvolvi e que funciona muito bem comigo é exatamente esta. Oi, eu preciso verificar a minha agenda. Ou então, ok, eu entro em contato com você. Quando você opta por esta frase ou outra parecida, você ganha tempo livre da pressão. E aí você pode respirar e decidir aquilo que é melhor para você. Dê a si mesmo ou a si mesma o tempo que você precisa para chegar a uma conclusão que seja boa para você. A outra vantagem de adotar esta perspectiva é que você não precisa responder nem no momento e nem cara a cara com a outra pessoa. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, você pode mandar um e-mail com a sua resposta ou você pode telefonar e dizer qual foi a sua decisão. Esta estratégia, porém, precisa de um cuidado importante, que é não demore demais para dar a sua resposta. Quanto mais você demorar, mais razão você pode dar à outra pessoa para contar com você. E se depois de tudo isso você disser não, é mais provável que ela fique decepcionada ou magoada. Então, tire um tempo para ter clareza da sua resposta, mas não se demore demais neste processo. A outra estratégia que está colada com esta é a de você ter claro quais são as suas prioridades. Você sabe quais são as suas prioridades de vida neste momento? Se você não as tem claro, eu sugiro que você procure saber e escreva, registre. Quais são as suas prioridades? É fazer aquele check-up no médico? É começar aquele curso? É finalmente fazer exercício de forma regular? Não importa. Importa que quando você tem as suas prioridades claras, fica mais fácil dizer não às demandas alheias, porque você precisa priorizar as suas necessidades. E, às vezes, o simples fato de lembrar quais são as suas prioridades lhe ajuda a respirar e ser capaz de dizer não. E, por fim, a última estratégia, que na verdade é a base de tudo isto, é que você precisa estar disposto ou disposta a correr os riscos. Eu sei, e eu já disse, que na base do comportamento agradador está o medo. O monstro agradador se alimenta do nosso medo. É como se ele buzinasse no nosso ouvido que se a gente não agradasse as pessoas iriam embora, elas iam nos abandonar, nós íamos ficar sozinhos. Por quê? Porque a gente não merece mesmo.
E este é um medo verdadeiro. Se tem um medo importante para toda a humanidade, é o medo de não ter apoio, de não contar com as outras pessoas. Porém, você tem que ter em mente que este medo, muito possivelmente, é algo exagerado. Este é o medo infantil, o monstro agradador. Olha para a vida e para as suas relações sociais, afetivas, etc., com o olhar da criança. Você é um adulto agora e você sabe que as relações passam por altos e baixos e não necessariamente elas se rompem porque você não agradou a alguém em algum determinado instante. Então, embora eu saiba que é difícil e que dá medo, é importante que a gente aprenda a lidar com o monstro agradador para não apenas sermos capazes de dispor do nosso tempo e da nossa energia, mas principalmente e mais importante, recuperar a nossa liberdade de escolha, de traçar o próprio caminho, de viver a vida que acha que é correta para cada um de nós. E isto, como diria o comercial, não tem preço. Então, eu realmente espero que essas dicas te ajudem. Reconheço que é um caminho difícil. Como eu disse, eu própria, quando não estou atenta, acabo recaindo neste padrão, mas é assim que a gente cresce, ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, espero que o conteúdo tenha sido útil. Como sempre também, eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica no botão de gostei, clica no outro botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona o sininho para receber notificações de quando houver um vídeo novo. E, por favor, se você conhece uma outra pessoa altamente sensível que, como eu ou você, luta com o monstro agradador, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade, informação pesquisada sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez e como sempre, muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos. E até o nosso próximo encontro. Tchau!